Vamos compreender aqui os requisitos para a gente tirar a habilitação, tá? A gente vai entender aqui alguns pontos que a gente precisa cumprir para poder a gente se habilitar, né? Ter acesso, na verdade, ao início do processo, que permite a gente tirar a habilitação. Vamos lá. Os requisitos para a gente se habilitar são 4 e a gente precisa cumpri-los, tá? O primeiro requisito é ser penalmente imputável. Ser penalmente imputável é quando você é capaz de responder por si mesmo perante a lei. Existem algumas ocasiões que afastam as pessoas desse tipo de situação. Por exemplo, quando a gente é de menor, a gente sabe que uma pessoa, antes de completar 18 anos, né, ela não pode ser punida na forma da lei. Ou seja, essa pessoa, até atingir a maioridade penal, ela é inimputável. Depois que ela atinge a maioridade penal, que ela consegue, né, entrar numa idade onde ela pode ser punida pela lei, ela passa a ser penalmente imputável, tá bom? Outra coisa, né? Existem pessoas que têm mais de 18 anos, que já têm a idade adequada para ser penalmente imputável, porém essas pessoas não podem ser penalizadas, elas não podem ser imputáveis. Por quê? Existem pessoas que têm algum tipo, né, de problema psicológico, um transtorno, uma loucura ou uma dupla personalidade, enfim, né, transtorno de personalidade, qualquer coisa que envolva esse fator psicológico e que a pessoa seja considerada neurodivergente. São as pessoas que têm, né, enfim, um comportamento cerebral diferente da maioria das pessoas na sociedade, tá bom? Então essas pessoas aí que são neurodivergentes, elas não se encaixam nessa condição de ser penalmente imputável, tá? Porque elas têm os seus problemas psicológicos que impedem ela de repente ter raciocínio normal, de ter uma boa compreensão da realidade, de ter um julgamento sensato, tá bom? Então, quando a pessoa tem algum tipo de transtorno psicológico, algum tipo de doença, algum tipo de loucura, algum tipo de problema, qualquer que seja na parte neurológica, isso pode atrapalhar o raciocínio sóbrio da pessoa, fazendo com que ela seja uma pessoa que seja inimputável. Tudo bem esse entendimento aí? Bom, não confundir ser penalmente imputável, né, com a emancipação, tá? Emancipação é um documento onde os pais assinam a titularidade do filho para que ele seja responsável por ele mesmo, porém isso tem muito a ver com a parte comercial, com a parte de negócios e de finanças, tá? Então, por exemplo, imagine que um filho passou numa faculdade em outro estado, né? E lá ele vai precisar alugar uma casa, ele vai precisar trabalhar, fazer um estágio, conseguir uma fonte de renda, abrir uma conta em banco, pagar aluguel, pagar conta e tudo mais. Então, como ele é de menor, normalmente essas coisas não são, né, atendidas a uma pessoa de menor. Só que quando você é emancipado, você tem o controle sobre isso. Você tira da tutela dos seus pais a responsabilidade financeira, né, e essa parte toda de dependência comercial para você fazer negócios e tudo mais. Então, um adolescente emancipado, ele tem liberdade para abrir conta em banco, para fazer negócios, para de repente contratar um empréstimo, um financiamento, para alugar casa, para solicitar uma ligação de energia, enfim, né, para ele fazer coisas no nome dele, na titularidade dele, tá bom? Porém, quando se trata da esfera penal, nada mudou, tá? Então, a pessoa de menor que é emancipada, se ela cometer algum crime, os pais ainda serão responsáveis, porque ela continua inimputável, tá bom? Então não confundam a emancipação, que é uma liberdade mais financeira, uma liberdade de negócios, de compra e venda, com ser penalmente imputável, tá? São coisas diferentes. Um adolescente emancipado, ele continua penalmente inimputável. Se porventura ele cometer um crime, agredir alguém, matar alguém, atropelar ou qualquer coisa, os responsáveis ainda serão os pais ou os tutores, tá? Nem sempre, né, o responsável por um adolescente ou por uma pessoa inimputável são os pais. Pode ser também um avô, uma avó, um tio, uma tia, pode ser um irmão mais velho, qualquer grau de parentesco que judicialmente, né, tenha sido determinado como um tutor, né, daquela pessoa de menor, daquela pessoa que é inimputável, tá bom? Então, espero que tenha sido compreensível, né, entender aí o que é ser penalmente imputável. É quando você tem todas as responsabilidades das suas atitudes podendo ser cobradas, né, judicialmente e com as penalidades aplicadas a você, tá bom? Então é isso.
Bom, aqui tem uma nota de atenção que reforça o que eu acabei de falar, tá? Então, olha só. Torna-se imputável a partir dos 18 anos, porém, nem todas as pessoas com mais de 18 anos podem ser imputáveis. Eu mencionei aqui que quem é neurodivergente não pode ser imputável, tá bom? Então é isso. Bom, o segundo requisito que a gente tem para se habilitar é saber ler e escrever. E aqui se resume basicamente ao conhecimento alfabético, tá bom? Saber ler e escrever significa ter conhecimento do alfabético para a gente utilizar esse conhecimento nas diversas situações. Principalmente na situação de expressão oral, por exemplo, a gente fala e ouve, né? Quando você domina o conhecimento alfabético, né, de uma determinada língua, uma determinada cultura, você consegue entender, né, o que precisa ser dito para poder você se expressar da melhor maneira e você consegue entender o que está sendo dito para você compreender o que a pessoa está tentando te transmitir. Da mesma forma, você também consegue transmitir e receber o conhecimento através da escrita, sabe? Então você consegue escrever para que outra pessoa leia e entenda, e você também consegue ler algo que outra pessoa escreveu para que você pudesse entender. Então o conhecimento alfabético permite que a gente utilize o nosso conhecimento sobre as letras, né, que são as vogais e consoantes, para a gente formar sílabas, formar palavras, formar frases e formar entendimento, para que esse entendimento ele seja expressado tanto verbalmente, quando a gente se comunicar falando com alguém, tanto escrito ou tanto na leitura, quando a gente for ler algo que alguém comunicou para a gente, né, de forma escrita, tá bom? Para o Detran, pouco importa se você aprendeu a ler sozinho, em casa, na escola, com um amigo, com um colega, com um professor, com um professor particular, com um tio ou com um avô. Nada disso interessa. Não é exigido em momento algum nenhum comprovante de escolaridade, tá bom? Basta que você saiba ler e escrever. Então, em momento algum vai ser exigido nenhum tipo de declaração escolar, nenhum tipo de certificado de conclusão do ensino fundamental, ensino médio, nada. Certificado de faculdade, nada, absolutamente nada. Basta que você saiba ler e escrever. Inclusive, vai chegar um momento que isso vai ser colocado à prova, sabe? Vai chegar um momento que você vai precisar fazer uma prova teórica e nessa prova você vai ter que fazer a leitura da pergunta, você vai ter que fazer a leitura das respostas e ver qual é a resposta adequada para aquilo que está sendo perguntado, tá bom? Então, se você não dominar o conhecimento alfabético, a leitura, a escrita e o entendimento disso, você dificilmente vai ter sucesso na prova, tá bom? Porque vai exigir que você domine exatamente isso aí, tá joia? Então esse é o segundo requisito para você se habilitar, saber ler e escrever. Bom, vamos ao terceiro requisito. O terceiro e o quarto requisito, eles são requisitos documentais, tá? Então é muito fácil aqui. O terceiro requisito é possuir um documento de identidade, tá? Esse documento precisa ser um documento público, oficial e com foto. Por que um documento público oficial com foto? Porque existem muitos documentos de identidade por aí, como, por exemplo, a carteira de estudante, é um documento de identidade. A carteirinha da OAB, para quem é advogado, ela é um documento de identidade. Para quem, de repente, é enfermeiro, né, tem acho que é o COREN, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Para quem é médico, tem o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Para quem trabalha com vendas de imóveis, tem o CRES, né? Então, assim, na nossa sociedade tem muitos órgãos, né, que emitem documentos de identidade, só que eles emitem somente para o seu grupo. Por exemplo, para quem é estudante tem a carteira de estudante, mas essa carteira de estudante não é para todo mundo, é só para quem é estudante. Então, da mesma forma, esses outros órgãos que eu citei, eles também têm um tipo de carteira de identidade que é próprio para o seu grupo, sabe? Seja um grupo de trabalhador, um grupo de membro, um grupo de funcionários, um grupo de pessoas qualificadas, né, naquele conjunto ali, naquele contexto. E nem todos esses documentos estão acessíveis a todo mundo. Por exemplo, a carteira do estudante mesmo, como eu mencionei, ela só é acessível para quem é estudante. Quem não é estudante não tem. Então, baseado nisso, a gente exclui todos esses documentos que são característicos de grupos. A gente já deixa tudo isso de fora. E a gente só valida, só reconhece documentos que são documentos públicos, ou seja, aquele que qualquer pessoa, independente do cargo, se está estudando ou não, independente da profissão, ela pode tirar esse documento, ela tem acesso a esse documento. E esses documentos são três, né, os mais comuns.
É o RG, que é a nossa famosa identidade. É a carteira de trabalho, que é emitida pelo Ministério do Trabalho, então qualquer pessoa pode solicitar a carteira de trabalho. E é um passaporte também, que é emitido pela Polícia Federal, tá? Então quem quiser um passaporte, é só comparecer na Polícia Federal, de repente agendar um atendimento, levar os seus documentos, cumprir os requisitos e o passaporte vai ser emitido, tá bom? Quem quiser carteira de trabalho, é a mesma coisa. Leva os seus documentos, se identifica, mostra ali quem é você e vai ser emitida uma carteira de trabalho. E quem quiser uma identidade também, é a mesma coisa, né? Você comparece no Instituto Tavares Buril ou de repente, né, em algum desses pontos que a gente tem aí do Expresso Cidadão, entrega os seus documentos, registro geral e tudo mais e providencia, né, a sua carteira de identidade. Então todos esses 3 documentos são documentos emitidos pelo poder público, sabe? E qualquer pessoa pode acessar, independente de ser estudante, de ser advogado, de ser médico e tudo mais, tá bom? Por isso que ao exigir um documento de identidade para você se habilitar, não é qualquer um, tá certo? Tem que ser um documento emitido pelo Estado, um documento público, oficial e com foto. Vamos entender um pouquinho sobre esses documentos de identidade. Olha só, um documento, para poder ser considerado um documento de identidade, ele tem que preencher aí alguns requisitos. Ele tem que ter uma fotografia, é claro, para que você possa comparar a imagem da foto com a pessoa e ter certeza que é ela mesma. Ele tem que ter os dados da pessoa, como por exemplo o nome completo, data de nascimento, para você saber quantos anos a pessoa tem, o local onde a pessoa nasceu, tipo a naturalidade, para saber se a pessoa é de Jabotão, se ela é de Recife, se ela é de outro estado, se ela é de outra cidade, tá bom? E tem que ter também o nome dos pais, né? Tipo, às vezes não tem o nome dos pais, porque às vezes uma pessoa é registrada pelo avô, pela avó, pelo tio, mas tem que ter o nome de quem foi o responsável por essa pessoa em algum momento, tá bom? Então, tendo essas características, é considerado um documento de identidade. Porém, mesmo tendo essas características e sendo um documento, né, de identidade público, nem todos serão aceitos. A gente tem aí alguns requisitos que validam o documento e fazem com que ele esteja apto para ser aceito. Primeiramente, a foto atual. Se o seu documento de identidade ele tem uma foto que não é compatível com a sua aparência, esse documento não é capaz de te identificar. Então ele não tem validade nenhuma. Ah, mas eu tirei o documento semana passada. Se você tirou o documento semana passada, você tinha um cabelo comprido, cortou, você tinha a sobrancelha, raspou, você tinha um rosto liso, fez uma tatuagem. Então se você mudou completamente o seu visual, não importa se o seu documento ele é recente ou não. Ele é incapaz de te identificar, então ele não tem mais validade, ele não serve para você. Você precisa tirar um novo documento, né, com a sua aparência atual, uma fotografia que registre a sua aparência atual, para que esse novo documento consiga te identificar, tá bom? Então é isso. Então a validade do documento também é a habilidade de você reconhecer a pessoa pela fotografia. Se você não conhece fazer isso, por mais que o documento esteja dentro da validade e tudo mais, ele não vai ser considerado, tá bom? Outra coisa que invalida o documento é a parte escrita. Tudo que está no seu documento de identidade tem que estar legível, não pode ter nada borrado e rasurado. Sabe, às vezes você pode esquecer o seu documento dentro da roupa, colocar na máquina de lavar e quando você tira, está lá ele, com a tinta borrada, a leitura dele está difícil, não dá para ler tudo ou entender perfeitamente bem tudo que está escrito ali. Então, nesse caso, o documento também não tem validade, tá bom? Se você não puder compreender com clareza os dados e as informações sobre a pessoa daquele documento, ele não tem validade, tá bom? E uma outra coisa que também invalida o documento, claro e óbvio, é a data de vencimento, né? Todo documento, né, ou pelo menos a maioria deles, tem uma data de vencimento para expirar. Então, quando passa daquela data ali, aquele documento não é mais válido. Não significa que as informações sejam falsas, só significa que o documento não pode mais ser aceito, né, como um documento de identidade a partir daquela data que se venceu, tá bom? Então você tem que tirar um outro documento. Vamos falar um pouquinho sobre documentos de identidade antigos, sabe? Algumas pessoas aí podem ter um documento de identidade antigo que nem tem data de validade, tá? Então se você possui algum documento de identidade e ele não tem uma data definida para ele expirar, a validade desse documento é a capacidade que ele tem de te reconhecer, tá bom? Então você pode ter um documento de identidade de 10, 15 anos atrás. Se você não teve nenhuma mudança, né, na fisionomia que deixe a sua aparência muito diferente da foto do seu documento, ou seja, passaram-se 10, 15 anos, mas quando você olha para a foto do documento
e olha para a pessoa, você consegue perceber que são os mesmos. Então, se isso acontece, o seu documento continua válido. Então, para documentos que não têm uma data específica de validade, a validade dele é a capacidade de identificar se ele está completamente legível e se a foto também é parecida, né, com o seu proprietário, tá bom? Então, essas aí são as regras sobre os documentos de identidade, tá certo? Aqui tem uma nota de atenção, onde eu reforço, né, o que eu falei no início, né, que só serão aceitos documentos oficiais com foto emitido por órgão público e que permita a identificação do portador. Identificação, repetindo mais uma vez, né, ela só é possível pela leitura das informações e a comparação da foto, tá bom? Se não tiver com informações legíveis e a foto estiver muito diferente, ou de repente as duas coisas, o documento não tem validade. Tranquilo? Vamos agora entender o quarto e último item, né, desses requisitos aí para a gente se habilitar. Olha só, o nosso quarto item, ele é o CPF. Você precisa ter, né, precisa possuir um CPF, tá? Lembrando que possuir é diferente de portar, tá? Então, quando você vai fazer o seu cadastro no Detran para tirar a sua habilitação, você leva algum documento que comprove que você tem um CPF. Porém, durante todo o processo, você não precisa mais apresentar um comprovante de CPF. Você vai ter somente que ter CPF, tá? E ter o CPF é aquela coisa. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para ilustrar. Vamos supor que eu vá ali no mercado, né? E eu resolvo deixar meu celular em casa. Então, quando chega lá no mercado, que eu estou fazendo as minhas compras, eu estou sem o celular. Não é porque eu estou sem o celular no mercado que eu não possuo um celular. Eu possuo, ele está em casa, está guardado. Eu só não estou com ele no momento, tá? Se eu tivesse com o celular no momento, além de possuir ele, que ele seria meu, eu estaria portando, ou seja, eu estaria carregando ele comigo. Quando eu tenho algo, mas não está comigo, então eu possuo, mas não estou portando, tá bom? Então a regra do CPF é basicamente essa, você tem que ter CPF, você não tem que apresentar um documento que comprove que você tem, tá? Quando for exigido, você fornece a numeração do CPF, se você souber de cor, você vai lá e fala, tá bom? Então em nenhum momento vai ser necessário a posse do cartão do CPF, sabe? A posse do documento do CPF. É só você informar o seu CPF quando você for solicitado, né, a informar, tá bom? Então isso aí, pessoal, são os 4 requisitos que precisam ser cumpridos aí para você se habilitar, tá? Então, só recapitulando, ser penalmente imputável, né, é a capacidade que o ser humano tem de responder pelos seus próprios atos, tá? Quando você está afastado dessa capacidade, dessa possibilidade, você é considerado inimputável. E pessoas inimputáveis normalmente são pessoas de menor ou pessoas que têm algum tipo de problema psicológico, que a gente chama tecnicamente de neurodivergente, tá bom? Então, se você não é neurodivergente e não é menor de idade, parabéns, você é penalmente imputável, né? Então, cuidado com o que você faz da vida. Senão o bicho pode pegar, tá bom? Segundo item aqui, saber ler e escrever. Feito eu mencionei antes, você precisa dominar esse conhecimento, você não precisa provar que domina. Então, em nenhum momento você vai precisar levar alguma declaração escolar, algum comprovante que você sabe ler e escrever, nada, tá? Você só precisa saber. Vai haver um momento que isso vai ter que ser colocado em prática. Se você não souber, vai ser bem ruim, que é justamente o momento da prova, né? Então, se você não souber ler e escrever, eu acho que vai ser difícil passar na prova, porque exige aí, né, um domínio da leitura, tá bom? Os 2 últimos itens, como a gente mencionou agora há pouco, são itens documentais, né? Possuir um documento de identidade. Já entendemos que não é todo documento de identidade que vai ser aceito, só aqueles documentos que são emitidos por órgão público e que podem ser acessados por qualquer pessoa, independente de profissão, classe, de ser estudante ou não e tudo mais, tá? E a última opção, né, que a gente acabou de mencionar, que é possuir um CPF, tá? Lembrando que não é preciso portar, você tem que ter, mas não precisa estar com ele, tá bom? Então é isso, esses foram aí os 4 requisitos para se habilitar, tá? Sem isso, é impossível iniciar o processo de habilitação. Bom, tudo isso que eu mencionei para vocês, ele está definido, né, nas leis de trânsito, de acordo com a resolução 789 de 2020, que foi produzida pelo CONTRAN, tá, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E no artigo 2º dessa resolução diz o seguinte: é definido como obrigatório o cumprimento desses 4 requisitos para o início do processo de habilitação.
Então, qualquer pessoa que queira iniciar o processo tem que estar apto aí nessas 4 condições. Tá bom? É isso.